Bem, pessoal, houve um imprevisto aqui, acabou, esbarrou ali, então interferiu na gravação, mas eu recomecei de onde nós paramos. Solta só um pouquinho, não vai ficar muito maior não, mas como eu tinha dito, ó, I know the singers and the songs that she mentioned. Pessoa, I, singers e coisa, songs. Cantores, né? Songs, músicas, canções. Então, pessoas e coisas. Nesse caso, nós usamos o pronome that para ilustrar, para justificar essa situação. Ok? Não se esqueçam disso, é muito importante. Vocês devem sempre seguir essas regras para não cometerem erros, chamados erros principiantes, erros simples, que podem ser evitados, né? Bastando prestar atenção. Continuando aqui. Após adjetivos dos superlativos first e last, a gente também usa o that. Olha só. She is the sweetest woman that I have ever met. Superlativo, porque sweetest significa o mais adorável, o mais doce, tá certo? Então olha só, ela é a mulher mais dócil que já conheci. Tudo que dá a ideia de mais é superlativo, é grau exagerado, tá certo? Então, nesse caso, nós usamos o that. Olha só, she is the sweetest woman that I have ever met. Então, ela é a mulher mais dócil que já conheci. O that exercendo a função de que. Ok? Prosseguindo. Após all, only, everything, none, some, any, no e seus compostos. Mais uma vez, all, only, everything, none, some, any, no e seus compostos. She ate something that we never saw. Ela comeu algo que nós nunca vimos. Então nós temos a palavra something, que são compostos, né? Poderia ser everything, mas something também se encaixa porque faz parte do mesmo grupo de palavras. She ate something that we never saw. A tradução. Ela comeu algo que nós nunca vimos. Tá certo? Olha que interessante. Então, eu poderia ter aqui outra palavra que fosse do mesmo grupo, que se encaixasse, porque é composto, né? E aí a utilização do that ficaria obrigatória também. Seguindo, a gente tem aqui, ó, quando a oração adjetiva é separada por vírgulas. Aí, nesse caso, nós não podemos usar that. Tem o autor Hamlet, which was written by Shakespeare, is a famous play. Então, Hamlet, que foi escrito por Shakespeare, é uma famosa peça. Deu para entender? Se tem vírgula, tá vendo a expressão? Nós não podemos usar o that em hipótese alguma. Nesse caso, o que se usa? Usa wish. Porque, apesar de começar com Hamlet, Hamlet é o nome da obra, ou seja, nome de uma coisa, não é o nome de uma pessoa propriamente dita. Não se trata de pessoa diretamente falando, e sim de uma peça escrita por Hamlet. Desculpa, Hamlet é uma peça escrita por Shakespeare. Por isso a gente se escreve which, já que vem entre vírgulas e não podemos usar that. Entendido? E para finalizar, olha só, Professor Carneiro, who teaches English, is an excellent translator. O professor Carneiro, que leciona inglês, é um excelente tradutor. É uma frase explicativa. Se ela é explicativa, ela vem entre vírgulas. Olha só, professor Carneiro, que em inglês a palavra professor. Muita gente pode pensar, uai, mas professor em inglês não é teacher? Teacher é para professores do ensino fundamental e da high school, do ensino médio. Professores de faculdade, professores acadêmicos, são chamados de professor. Então, o senhor Carneiro é professor de faculdade. Professor Carneiro, who teaches English, is an excellent translator. Nesse caso, eu usei who e não is. Por quê? Porque se trata
de uma pessoa, um ser humano, tá ok? Por que nós não vamos usar that? Porque vem entre vírgulas. Por que não vai usar which? Porque não é uma coisa, é um ser humano, é uma pessoa. Então o termo apropriado, o pronome relativo equivalente é who. Who significa para quem, no caso, né? O professor. Professor Carneiro, que leciona inglês, é um excelente tradutor. Essa frase é explicativa, ok? Para usar qualquer relative clause, qualquer regra dos pronomes relativos, nós precisamos fazer uma análise do sujeito e da frase para saber quem vamos usar. Sempre lembrar que who e which vem sempre grudado com that, mas entre vírgulas, não. Who significa pessoas para seres humanos, which para animais ou objetos, mas quando vier entre vírgulas, só esses dois podem ser usados. Eles jamais poderão ser substituídos pelo that, porque as vírgulas impedem essa colocação. Entendido? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido. E me desculpem a quebra do vídeo em duas partes, porque houve um erro aqui, um imprevisto, mas já foi corrigido. E é até bom quebrar em duas partes, porque não fica tão grande, tão maçante assim, tá bom? Acompanhe as explicações, qualquer dúvida, chamem lá no WhatsApp ou na plataforma Pitágoras, se for o caso de retirar alguma dúvida, precisar de algum auxílio, tá bom? Valeu, turma, pela atenção, tchauzão, até mais!